No vídeo de hoje, eu quero mostrar para você os pontos que você deve observar em uma placa eletrônica para saber se ela apresenta alguma falha visível. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou passar para você a técnica que eu utilizo para fazer também diagnóstico em placa. É a primeira coisa que eu faço quando eu pego um equipamento inverter ou qualquer outro equipamento que trabalhe com placa eletrônica. Vamos lá! A primeira coisa que eu faço quando eu tenho uma placa eletrônica num equipamento e ela apresenta uma falha, o primeiro passo de tudo é você entender o funcionamento do circuito da placa. Não entender todo ele a fundo, mas entender como o circuito tem que se comportar. Se eu sei que a placa em um determinado momento, quando eu aciono no controle remoto, ela tem que liberar tensão para o compressor e não está liberando, nesse exemplo que eu dei, eu sei que ela está com alguma falha. Alguma coisa está influenciando ela. Se não é nenhum circuito periférico, como sensor, entre outros dispositivos, eu sei que o problema está aqui. E aí eu começo a observar, ver se eu tenho algum defeito visível. Então, olhando essa placa, você praticamente não vê muita coisa, né? Mas se você prestar atenção em cada um dos componentes, em cada um dos circuitos, você vai começar a notar que se você tem realmente um problema, alguma falha, houve algum curto, alguma reação aqui do circuito, você vai ver algumas alterações, que é o que a gente vai procurar aqui nessa placa. Primeira coisa que a gente procura, se tem algum componente chamuscado, se tem algum componente queimado, torrado. Isso é importante para você saber se houve algum curto, alguma falha, algum componente que apresentou problema na placa. Aqui eu vou mostrar para você, essa placa aqui ela está com um problema, né? Ela está com um IPM em curto, tá? Poxa, mas aqui a gente não vê nada no IPM, tá vendo? O IPM ele não está com nada, nada chamuscado, nada queimado. Mas aqui por baixo do IPM, não sei se eu vou conseguir mostrar, ele está trincado. Ou seja, o IPM aqui ele está trincado. Por isso que é importante você observar minuciosamente a placa, para você ver se você encontra alguma coisa. Aqui também, ó, vou tentar dar o foco. Tá vendo? Todos esses resistores aqui, ó. Esses resistores aqui, eles têm a finalidade aí de medir a corrente que passa pelo circuito. Olha só, todos eles estão queimados, tá vendo? Então isso é um sinal de que houve realmente uma falha aqui no IPM. Então o curto ele ocorreu aqui nesse circuito. Então houve um problema aqui nessa parte do circuito. Por isso que essa placa não está acionando o compressor. Então isso é um ponto importante que você deve observar nas placas eletrônicas. Ver se você encontra alguma coisa chamuscada, alguma coisa queimada. É muito comum nessa placa, esse componentezinho aqui da fonte, que é o PWM da fonte, o Power, ele queimar. E aí você encontra ele chamuscado aqui dos lados, tá? Então é importante você observar isso. Outra dica, observem os capacitores eletrolíticos. Tá vendo? Ele tem que estar assim, ó, achatado, né? Tem que estar assim, rentinho. Se vocês encontrarem capacitores estufados, isso indica um problema. Eu tenho aqui uma outra placa que está com esse sintoma, né, de capacitor estufado. Na realidade, até uma fonte de videogame, que eu também acabo fazendo manutenção em placas eletrônicas em geral. Olha só, tá vendo aqui como que ele tá? Ele tá bem estufado. Vou tentar mostrar aqui para você. Olha como é que ele tá bem inchadinho. Ou seja, o problema dessa fonte, tudo indica que é nesse capacitor aqui, tá? Então é importante você observar a placa minuciosamente nos seus detalhes, em cada um dos componentes, para que você consiga ter certeza que houve aí um problema na placa. Então essa é a dica que eu passo para você hoje. Toda vez que você pegar uma placa de ar-condicionado ou de qualquer outro equipamento, a primeira coisa que você vai fazer é isso: procurar ver se você encontra alguma coisa chamuscado ou algum capacitor estufado. Isso é importante, isso ajuda muito na hora da manutenção. Eu quero aproveitar também para te convidar para conhecer um treinamento online
sobre ar-condicionado inverter. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre como fazer diagnóstico nos equipamentos inverter, não é um curso de conserto de placa, mas é um curso inicial para quem está começando a trabalhar com equipamento inverter e pegar aí os principais testes e os principais defeitos no ar-condicionado inverter. E com isso, chegamos ao fim desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Forte abraço. Tchau, tchau.